Salve, galerinha, professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo. Tu lembra do nosso combinado, né? Vamos fechar essa prova de química. Tá sabendo já, tá sabendo. Todo vídeo eu tô colocando isso na tua cabeça, porque vai dar certo. Esse é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação, nosso grande cursinho Paz, Enem, UEMA. Para você poder acompanhar com mais qualidade nossas aulas, aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho, você vai lá, clica nesse link. Baixe o material para você poder acompanhar tudo aí de uma forma tranquila. Aqui comigo, meu grande amigo Tário, dividindo esse vídeo, trazendo toda a acessibilidade para a comunidade surda também fazer sua preparação e também chegar a esse resultado, que é a sua aprovação no vestibular. Estão preparados? Então vem comigo! Um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e guardar um dos períodos de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, né? Uma é orgânica e a outra é aquosa. Antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol, antes e depois da adição de água, é necessário conhecer o quê? A densidade dos líquidos, o tamanho das moléculas, o ponto de ebulição dos líquidos, os átomos presentes nas moléculas, o tipo de interação entre essas moléculas. Primeiro detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Água e gasolina se misturam? Eu acredito que a maioria de vocês respondeu não. Mas sim, água e gasolina se misturam. Água e areia se misturam? Também eu acredito que a maioria disse, não, água e areia não se misturam. Mas sim, água e areia se misturam. É engraçado que a gente às vezes está dando aula, a gente fala assim, o aluno acha estranho, mas assim a gasolina se mistura, água e areia se misturam, se eu consigo ver quem é quem. E o engraçado é que quando eu digo assim, então classifica essa mistura para mim, sabe o que ele fala? É uma mistura heterogênea. Ele está dizendo que está misturando. Concorda comigo? Se tu fala assim, é uma mistura heterogênea, tu está dizendo o quê? Que tu misturou. Água e gasolina se misturam. Água e gasolina não se dissolvem, é diferente. Porque mistura é quando tu pega duas ou mais substâncias e coloca no mesmo espaço. Então, se eu peguei um copo e eu coloquei água e joguei areia, eu misturei. Tanto que eu classifico esse sistema como uma mistura heterogênea. Se não se misturasse, gente, tu nem poderia dizer mistura. Entendeu? Então, a ideia de mistura é quando tem duas ou mais substâncias no mesmo espaço, tá? Não esquece isso. Bom, tu precisa entender o que acontece. O que acontece com o etanol? O etanol é um tipo de álcool, tá? O etanol é um tipo de álcool. Para ser álcool, eu preciso ter a seguinte característica, tá? Para ser álcool. Para ser álcool, eu preciso ter esse grupo OH. Só isso não basta. Eu preciso ter a hidroxila, mas essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono que é saturado. Então, se a hidroxila liga a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Você entendeu, né? No álcool tem uma parte que ama a água. Essa parte aqui é louca por água, é a parte polar. Tá certo? Então, a parte polar da molécula ama a água, que também é polar, porque a água é polar, né? Já aqui o carbono é a parte apolar da estrutura. Isso quer dizer o quê, Daniel? Isso quer dizer que o álcool ele tem uma parte polar e outra apolar. Como o álcool tem uma parte polar e outra apolar, esse álcool simplesmente consegue estabelecer interações com os dois solventes. Ó, se tu pega, por exemplo, água e coloca água com etanol,
você vai ter uma mistura, homogênea. Tá certo? Ele, até bem que ele já fala para ti, ó, o etanol miscível com a água. Então ele se mistura com a água. Se você pega a gasolina e coloca a gasolina junto com a água e gasolina se misturam. Mas como não se dissolvem, essa mistura passa a ser classificada como uma mistura heterogênea, já que eu consigo distinguir fases pelo fato de elas não terem tido interação. Então, água e etanol homogêneo, gasolina e água heterogêneo. É de imaginar semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, polar dissolve apolar. Essa é a famosa regra de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, o que você precisa entender? Se você pegar a gasolina e colocar junto com etanol, é de imaginar o quê? É de imaginar que a mistura seria heterogênea, já que etanol e água é homogêneo, semelhante dissolve semelhante. Porém, aqui a minha mistura também é homogênea. Eu acho até que seria mais justo, de uma forma vulgar, deixa eu ver se meu filho conseguiu entender o que eu quero te passar com isso. Escrever o etanol assim. Escrever o etanol assim. Com isso eu quero te passar a ideia que o etanol consegue se dissolver tanto em solventes polares como em apolares. Tá certo? Então, essa característica aqui, anfifílica, do etanol, dá para ele essa capacidade. É por isso que o texto fala bem aqui para você, olha, o etanol antes miscível com a gasolina. Ou seja, ele estava dissolvido com a gasolina. O que acontece? Vamos supor que você tem no recipiente gasolina e etanol. A mistura ela é homogênea. Aí tu vai jogar água. O etanol ele está aqui com a gasolina, né? Ele está vivendo aqui com a gasolina. Mas na verdade o etanol, se ele pudesse escolher, ele diria assim, se tivesse água e gasolina, eu preferiria água. E aí quando aparece a água, o que o etanol faz? Ele deixa a gasolina de mão e vai para onde há água. E aí com isso eu passo a ter um sistema formado por etanol e água e a gasolina sozinha. Aí eu passo a ter uma mistura heterogênea. A gasolina fica fora dessa miscibilidade de água e etanol. O próprio teste de combustível funciona assim. Inclusive, quando eu vou fazer essa mistura, eu jogo água salgada. Por quê? Porque quando eu coloco sal na água, como eu polarizo mais o líquido, eu consigo extrair mais fácil o álcool daquela gasolina. Tá certo? Então você já sabe. E se eu tiver etanol e gasolina, se eu jogar água, o etanol vai dizer, gasolina, me desculpa, mas eu vou para onde há água. Mas por que isso? É por conta do tipo de interação que existe entre as moléculas. A polaridade da água e do etanol vai dar um tipo de interação que favorece essa solubilidade entre essas duas substâncias. Não é por conta da densidade, por um ser mais denso, outro menos denso. Não é por conta do tamanho da molécula. Não, o que explica isso é a interação, o tipo de interação que existe entre essas moléculas. Tá certo? Quando eu falo entre, eu estou falando de forças intermoleculares. Tá bom? Então a resposta dessa questão fica assim na letra E. Próxima. Próxima questão. A próxima questão fala assim, ó. A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. O esmalte dos dentes é constituído de hidroxapatita, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Então já sei que em meio ácido eu vou provocar uma desmineralização desse mineral, de acordo com a equação química. Então o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho Ca5, PO4, 3, OH. Certo? O que vai acontecer com esse bonitão bem aqui? Ele vai me dar 5 cálcios mais
3 fosfatos, 3 mols, né? Mais hidroxila. Para cá eu tenho um processo conhecido como desmineralização. E para cá, mineralização. Ó, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido de acordo com a equação química. Deixa eu explicar para você por que acontece isso. Se o meio é ácido, eu tenho muito H+. Só que o H+ é morto de apaixonado pela hidroxila. Então, no momento que eu tenho H+, o H+ vai dizer assim, pai, tem alguma hidroxila por aí? Aí ele procura e acha, ó, tá bem aqui uma hidroxila. Então, na hora que ele olha essa hidroxila, não tem para onde correr, ele vai querer ficar com essa hidroxila, reagindo com ela, neutralizando, tirando aquela hidroxila dali. E aí tem um princípio que é o princípio de Le Chatelier, que fala sobre deslocamento de equilíbrio. E ele diz logo assim, ó, tu é doido, tu tirou a hidroxila? Não, aceito não. Eu vou botar essa hidroxila. Então como é que eu coloco a hidroxila? Apontando para lá, ó. Não tira a hidroxila não, que se tu tirar eu coloco. E aí ele aponta para lá. Só que quando ele desloca para lá, o que quer dizer deslocar para lá? Para poder produzir mais hidroxila, é fazer isso aqui reagir mais. E ao reagir mais, desmineraliza o dente. É por isso que o meio ácido vai provocar uma desmineralização. E aí o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte. Quando eu falo em pH, eu vou falar da questão da acidez. O pH, como é que eu encontro o pH? Menos log da concentração de H+. Certo? E aí funciona assim, ó. Se eu quero uma coisa bem ácida, eu tenho que ter muito H+. E para ter muito H+, meu pH tem que ser baixinho. Então, eu preciso ter um pH baixo para poder ter um meio bem ácido. Então, se eu olhar para cá, eu vou ver o seguinte, olha, dessa galera todinha aqui, gente, para mim o pior é o suco de limão. Tá? Para mim, se eu tiver com suco de limão, eu tenho um meio bem ácido, vai ajudar no processo de desmineralização. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização. Então pensa, se para provocar desmineralização eu preciso que o meio seja bem ácido e o suco de limão iria me ajudar bastante a fazer com que isso aqui aconteça, então o mais tranquilo para mim, o que iria, por exemplo, atrapalhar menos, desmineralizar menos, é onde eu tenho uma acidez menor. E onde é que eu tenho uma acidez menor? Onde eu tenho um maior pH, que seria no chá. Tranquila, né? Questão boa. Mais uma. Tranquilo, gente? Uma questão bem tranquila. Volta o vídeo aí quantas vezes for possível. Importante que você saia entendendo tudo. Em um experimento, foram separados 3 recipientes, A, B e C, contendo 200 ml de líquidos distintos. O recipiente A continha água com densidade de 1 grama em cada mililitro. Aqui seria assim, ó, cada mililitro de água pesa 1 grama. O recipiente B, álcool etílico, com densidade de 0,79 gramas em cada mililitro. Quer dizer que cada mililitro de álcool pesa 0,79 gramas, ou seja, é mais leve que a água. Deixa eu fazer uma pergunta. Água, 1 grama em cada mililitro. Etanol, 0,79 gramas em cada mililitro. Se eu coloco água e etanol, quem fica em cima? Pensa aí, quem fica em cima? Se você respondeu etanol, você está muito errado. Mas Daniel, por quê? Se o etanol é mais leve, não tem que ficar em cima. Tu esqueceu que água e etanol se dissolvem? Água e etanol são miscíveis. A mistura é homogênea. Ninguém vai ficar em cima, ninguém vai ficar embaixo. Pô. Faz comigo não. O recipiente C contém clorofórmio, cuja densidade é de 1,48 gramas em cada mililitro. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo,
com densidade próxima a 0,9 gramas em cada mililitro. Você sabe, né, que quando a água ela solidifica, a densidade dela diminui. Só lembrar, quando você coloca o gelo na água, ele flutua, ele não afunda, tá? Porque ele na forma sólida é mais leve, menos denso. No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo, aí ele quer saber onde flutua, onde afunda. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos deixar um esqueminha aqui para ficar mais fácil de você entender. Então aqui eu tenho o A, o B, o C, tá bom? Aqui a minha densidade é de 1 grama em cada mililitro. Cada mililitro pesa 1 grama. Isso aqui é o A. No B, ele já falou que é 0,79 gramas em cada mililitro. Já no C, 1,48 gramas em cada mililitro. Perfeito? E aí em cada um, ele colocou o quê? Uma pedra com 0,9. Gente, 0,9 é maior que 1? Não. Então a pedra vai ficar aqui. 0,9 é maior do que 0,79? É. Então a pedra vai ficar aqui. Vai para o fundo. E 0,9 é maior que 1,48? Não. Então a pedra vai ficar aqui. Tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu em A? Flutuou. O que aconteceu em B? Afundou. O que aconteceu em C? Flutuou. Flutuou em A, afundou em B, flutuou em C. É uma questão que ela não exige muito de você. Ela é só você ter calma. Tivemos questões que envolvem a parte de densidade, que deu mais trabalho. Tinha uma questãozinha do Enem que a gente precisava fazer um cálculozinho da densidade e isso tomou mais tempo. Mas aqui não. Aqui não. Aqui é só você ter uma leitura bem tranquila, conseguir extrair essas informações aqui com qualidade, ó. Cada líquido tem sua densidade. Aí o que meu filho vai fazer? Vai descobrir qual a densidade do sólido que ele vai colocar. Porque se ele colocasse um sólido, por exemplo, que a densidade vale 1,2. Ah, 1,2 está mais pesado, iria afundar. Ah, 1,2 está mais pesado, iria afundar. Ah, 1,2 está mais leve, iria flutuar. Tá certo? Então, é só ter calma. Uma questão que você não teria muita dificuldade de responder. Resposta à questão letra B. Eu espero que você tenha entendido. Agora é com você. Busque mais exercícios sobre esses assuntos que a gente está trabalhando. Não esquece, você que está chegando agora, de buscar os primeiros vídeos para ver o que a gente já trabalhou, para te dar mais base para essa sua preparação. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu, galera!